Quantos querem ouvir a palavra? Glória a Deus. Vamos lá então. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 1, verso 18 em diante. Eu quero falar hoje sobre protagonistas do reino de Deus. E quando você pensa em protagonismo, o que vem à sua mente? Isso é uma pergunta. Pense. O que é um protagonista? Provavelmente, na maioria de vocês, vai vir a figura de um artista, protagonista de um filme, que é aquele que é o artista principal pela quantidade de tempo, pela exposição que ele tem na frente do filme. Ele puxa o ritmo do filme. Ele está debaixo dos holofotes. Então, isso, no âmbito, na visão humana, que é ser um protagonista, alguém que está nos holofotes. Mas nós aprendemos com Jesus que a dinâmica do reino de Deus é por vezes muito diferente da maneira humana de se estabelecer as coisas. Nós aprendemos que no reino de Deus o maior não é aquele que está em destaque, que está nos holofotes. O maior não é aquele que grita mais alto, que é mais performático, que é mais criativo. O maior é aquele que serve. Outra coisa que nós aprendemos na dinâmica do reino é que Jesus diz que se você, ao fazer algo, recebe os aplausos dos homens, você já recebeu a sua colheita, você já recebeu o seu galardão. Eu quero aqui dizer que não há problema em receber, porque você vai receber aplausos dos homens. E ainda dentro desse parênteses aqui, a questão é, se você trabalhar para Deus, se você cooperar com Deus, trabalhar com Deus, em algum momento você vai receber a visibilidade dos homens, o aplauso dos homens. Aí cabe a você fazer o que tem que ser feito com aquilo que você recebe. Quando nós vamos lá no livro de Apocalipse, nós vemos que os 24 anciões possuem coroas nas suas cabeças, e eles em adoração tiram a coroa de suas cabeças e se prostram aos pés de Jesus e colocam as coroas aos pés de Jesus. O que nós aprendemos aqui? Que o lugar de coroa é na cabeça. E aí você diz, se o lugar de coroa é na cabeça, por que eles estão tirando as suas coroas? Porque eles estão reconhecendo que o cabeça, aquele que merece a glória, aquele que merece o louvor, aquele que merece a honra, aquele que de fato é o cabeça do corpo, é Jesus. Então você percebe que os 24 anciões receberam coroas. Foram homens que receberam algum tipo de honra, de louvor, mas eles entenderam que no corpo eles não eram cabeça, no corpo eles eram as mãos. E as mãos são para entregar, receber e entregar, receber e entregar. Coroa não cabe no braço, fica estranho, fica esquisito. Braço é para pulseira, não é para coroa. Lugar de coroa é na cabeça. Então nós temos que entender isso e entregar a Jesus a glória. Ter o privilégio de dar a Ele o que é dele, de não reter aquilo que não nos pertence. Mas, voltando, agora fechando parênteses, por vezes nós vamos receber louvor dos homens, nós vamos receber aplausos, nós vamos receber um parabéns, muito bom pelo seu trabalho, uau, que homem de Deus que você é, que mulher de Deus, obrigado pelo que você fez por mim. Não faça como alguns idiotas que quando recebem esse tipo de coisa, repreendem a pessoa em nome de Jesus. Nossa, uma vez eu ouvi uma historinha, tem umas coisas assim que são tão bem contadas que você quase embarca. Que a pessoa foi fazer um elogio, aí o pregador virou para ela, o diabo acabou de me dizer isso.
A pessoa foi elogiar no sentido de que ela recebeu uma boa palavra, irmão. Ah, porque o diabo me disse isso também. Problema seu, eu não sou capeta não, irmão. Estou só aqui falando que foi uma bênção que você fez na minha vida hoje. Se você não sabe lidar com isso, então entra pro teu secreto e vai se ver com Deus, irmão. Você que tem que ter estrutura para lidar com isso. As pessoas têm que ser gratas. Dá honra a quem tem honra. Se alguém fez algo que te abençoou, você pode falar, irmão, é uma bênção, obrigado pela sua vida, obrigado pela palavra hoje, fez muito sentido para mim. Obrigado, irmão, pelo seu trabalho, obrigado por aquilo. Não tem problema nenhum, irmão. É você, como quem é aquele que recebe, que tem que ter maturidade para lidar com isso, não ficar com essas tolices. Te repreenda em nome de Jesus. Não, irmão, pega a coroa e entrega aos pés de Jesus. Aí o cara quer parecer puritano e humilde, mas é um arrogante. Porque na verdade o que ele quer aqui é chamar a atenção do quanto ele é espiritual. Olha como eu sou espiritual. Te repreendo, irmão, não aceito glória de homens. Você pode fazer isso no secreto, mas você não quer, né? Você pode pegar aqui, irmão, Deus é bom, continue orando por mim, é a graça de Deus, mas que bom que eu consegui comunicar bem a palavra que você recebeu, glória a Deus. Dê um abraço pro irmão, virou as costas, vai pro teu quarto pro secreto e fala, Jesus, final de dia, antes de deitar, Jesus, a ti a honra e a glória. Ele pode não saber, mas eu sei que todo conhecimento que eu tenho veio do Senhor. Os livros, o meu tempo nos livros jamais poderia me dar a revelação que o Senhor tem me dado. Pronto, irmão, simples. Só que ninguém quer, né? Ou quase ninguém quer, porque não é performático isso, né? É espiritual, mas não é performático. Mas voltando, estou tentando, meu Deus, sair da primeira marcha. Então, por vezes você vai receber louvor, você vai receber gratidão, honra. E aí, Jesus fala que quando isso acontecer, o problema, não é que Jesus está demonizando isso, porque isso é um fato, isso vai acontecer. Mas ele está dizendo, quando isso acontecer, saiba que o que você merecia acerca disso, você já recebeu. E aquele que recebe louvor dos homens, já foi pago. E deixou de receber aquilo que Deus iria dar. Aquilo que você faz no secreto e que ninguém vê. Isso é Deus que vai pagar você. É Deus que vai te galardoar, que vai te presentear por isso. Ou amanhã, ou em algum momento da sua vida, porque as nossas obras de louvor, de sacrifício de louvor ao Senhor, a nossa vida é como um depósito, irmão. Nós estamos o tempo todo depositando coisas que nós vamos sacar agora, que os nossos filhos vão sacar, que vamos sacar na hora que a gente precisa de uma provisão, e coisas que mais altas que nós vamos sacar na eternidade, quando estivermos sendo galardoados pelo Senhor na eternidade. Então, aquilo que você faz, que alguém chega para você, parabéns, você deixou de receber algo diante de Deus. E aí nós, que trabalhamos por você, espero que você me entenda, que trabalhamos por você, alguns momentos, temos que dar testemunhos para estimular você a fazer, a crescer em fé, a se mover, e por amor a vocês, perdemos aquilo que nós poderíamos receber de Deus. E aqueles que são líderes, eu vou ensinar uma coisa. Entenda o que é para ser compartilhado para a edificação da igreja. Tem coisas que eu preciso entender que o meu galardão, que o meu presente, não é o seu álbio, como você é um homem de Deus. É você vivendo em fé. É os seus frutos, é o seu crescimento espiritual. A minha alegria é ver você crescendo por causa da semente de testemunho que eu plantei. Mas líderes, pregadores da palavra, não abram mão de ter os seus segredinhos com Deus. Não abram mão de ter coisas na sua história com Deus que você não conta para ninguém. Aprenda a investir na terra, mas sempre tendo uma poupança espiritual. Eu contei já muitas histórias que eu vivi com Deus. E não se enganem em achar que vocês ouviram todas elas e nunca ouvirão todas, irmão. Nunca vou contar para vocês todos os momentos e encontros que eu tive com Jesus,
Todas as vezes que trabalhei com ele, não vou, porque eu preciso ter os meus segredos com Deus, coisas que eu vivo que naquele dia, isso aqui eu vou guardar, isso aqui eu não vou compartilhar com ninguém, é meu e dele. Isso aqui que eu fiz, ninguém vai ficar sabendo, porque é a minha poupança espiritual. Deu para entender? Então, o que nós chamamos de ser protagonista na terra, não é ser protagonista do reino. As maiores pessoas do reino de Deus são aquelas que estão atrás das cortinas, são aquelas que estão nos bastidores. Essas são as pessoas que vão nos surpreender na eternidade, irmão. Você vai ter muitas surpresas na eternidade. Eu espero que nem tanto pelo meu depósito que eu estou fazendo, que eu falei para vocês. Eu espero que eu esteja depositando bem. Mas tem gente aqui que trabalha tanto nos bastidores que provavelmente eu vou perder. Porque vai chegar naquele dia e você vai ver pessoas sendo galardoadas por aquilo que nós estamos construindo aqui, possivelmente mais do que eu. Porque eu fiquei com os seguidores do Instagram, eu fiquei com o holofote do púlpito aqui, eu fiquei com muito dos elogios, muito da compreensão de que Deus está fazendo alguma coisa, é Ele. E há pessoas aqui que estão trabalhando nos bastidores, que você não faz ideia o quanto elas estão construindo os fundamentos dessa igreja desde o início. E lá na eternidade, você pode se assustar quando eu receber lá o meu galardão, que nós não podemos afirmar o que de fato é isso, a Bíblia fala só de presentes. Pode ser pedras preciosas, pode ser lugar, posição no reino. Na gestão do reino, nós sabemos que haverá gestão de governo na Nova Jerusalém, pessoas que vão liderar pessoas que vão ser lideradas, pessoas que vão sentar mais próximas de Jesus, porque eu já ensinei aqui, Jesus, ele não disse para os discípulos que não haverá aquele que vai sentar mais perto dele. Jesus não disse que não haverá maior no reino de Deus. Jesus só disse como. E o como não é como vocês estão pensando. É isso que ele estava dizendo para os discípulos. Mas que haverá pessoas que vão sentar mais perto de Jesus, haverá pessoas que vão ter destaque de hierarquia na Nova Jerusalém, haverá. E Deus sendo justo tem que ser assim. Eu iria entrar em conflito, já falei aqui, em crise. Se eu tivesse o mesmo lugar, pelo menos hoje, que minha poupança não chegou nem na metade disso ainda. Se eu tivesse o mesmo lugar de governo, de destaque do que Pedro, não, nem Pedro não, porque Pedro é apóstolo, Estevão. Não faz sentido o nível de entrega daquele que está lá no campo missionário. O nosso missionário aqui que trabalha na África, que está lá com a família dele, numa situação precária, por escolha para pregar o Evangelho, com as suas filhas, numa ilha, pregando a palavra lá na África. Abriu mão por causa de uma palavra de Deus. E não tem Instagram, não tem gente seguindo, não tem gente vendo nada que ele está fazendo. Se o coração dele está de fato no Senhor, naquilo que ele está fazendo, eu espero realmente que ele receba um grande galardão de Deus. E que seja maior do que o meu. Porque eu estou gozando de confortos aqui que ele não está gozando. Que ele não está experienciando por causa da escolha ministerial dele, da chamada de Deus para ele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, irmão, os holofotes do reino estão na direção daqueles que são como José. Na minha declaração a respeito do nosso amado diácono José, meu amigo, meu irmão, que a gente tem uma placa lá fazendo menção da vida dele, uma das coisas que eu coloquei, que como José, esposo de Maria, era um homem que nunca buscou os holofotes, que entendeu o seu lugar no reino de Deus, não porque alguém o empurrou para isso, não porque eu disse esse é o seu lugar, porque tinha acessos aqui na vida dessa igreja que provavelmente ninguém teria.
por causa do nível de relacionamento que ele tinha comigo. Ele poderia tentar forçar portas, poderia tentar dar jeitinhos, porque tinha o meu coração, porque estava comigo desde o início, antes que isso aqui existisse, quando tudo era mato, ele estava lá. E nunca forçou uma porta, nunca nem botou a mão na maçaneta para uma porta que não fosse dele. Sempre em paz. Essa é a palavra, em contentamento. Em contentamento. Me viu no sentido humano, na visão humana, disparar na concepção humana na frente dele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Começamos juntos, eu e ele evangelizando. Morava numa casinha, quando eu voltei do seminário, eu aluguei uma casa, fui pastorear metodista em Benfica, e aí aluguei uma casa, nossa, você nem se pode chamar aquilo de casa, meu Deus do céu, quem já foi lá sabe do que eu estou falando. Era um negócio de 3 quartos, 3 cômodos, 4 cômodos, cheio de infiltração, com uma mulher que fazia um trabalho meio escuso na parte de cima, né, que atendiam clientes lá na parte de cima. Você imagina o que eu estou falando? Então o nível do cortiço. Estava dormindo, aí acordava, tinha que começar a orar e repreender o diabo, porque era acordado com sons estranhos, parecendo gato no telhado. Aí você já entendeu. Agora você entendeu. Vou tentar não ser mais claro que isso. Vamos parar por aqui, você já entendeu. Aí, irmão, era essa vida que a gente tinha. Eu ganhava, na época, comecei ganhando, o primeiro salário que eu tive como pastor foi R$300. Eu ganhava R$300 e ainda ajudava uma pessoa com uma parte numa clínica de recuperação, que a gente enfiou na clínica. E aí, meu irmão, o resto era eu, Zé, pagando aluguel e vivendo de cesta básica e ajuda dos nossos pais. Às vezes meu pai me dava ajuda, né, via a situação de casa, ia lá e alimentava a dispensa, mas nunca fiquei acessando, nunca fiquei procurando. Vivemos o tempo que a gente tinha que viver em Deus. E aí, ali naquela casinha, orando junto, buscando ao Senhor, por vezes de madrugada saíamos para poder evangelizar. O Zé chegava o Zé trabalhava com cozinha, e no restaurante. Aí ele chegava, eu estava dormindo, às vezes 2, 3 horas da manhã, o abençoado, eu estava dormindo, ele me acordava. William. Aí, oi Zé, oi, vamos conversar. Nossa, cara, faz isso direto. Vamos conversar, cara, tô elétrico. Eu falei, você tá, eu estava dormindo. Aí acabava que eu levantava, aí ele ia fazer um café, aí para me comprar ele falava, trouxe salmão. Porque ele trabalhava num hotel, assim, um restaurante top aqui de Juiz de Fora, do Hotel Constantina. Aí ele levava umas paradas gostosas, né? Não, trouxe salmão, vamos lá. Aí eu com fome de coisa boa, eu ia mesmo. Me vendia por causa do salmão. Aí ia comer, e depois dali, barriga pesada, vou evangelizar. Pegava o long, eu e ele, Benfica, Barra Araújo ali, 3 horas da manhã. Vamos pegar a linha do trem aqui, vão lá nos caras que usam droga, lá dentro da Vila Esperança. Não façam isso, irmãos. Aí pegava eu e Zé na linha do trem, 3 horas da manhã, irmão, com a Bíblia debaixo do braço, conversando, cantando um hino e entrando para dentro da Vila Esperança pela linha de trem. E evangelizando os outros, pregando a palavra. Ele estava lá no começo de tudo, viu minha Bíblia ser roubada, resgatou minha Bíblia junto comigo. Irmão, uma vez eu estava evangelizando, essa época, para você ver, essa época foi antes da gente morar junto, essa época eu nem era pastor, antes de eu ir para o seminário. Aí, eu evangelizando, peguei um cara que a gente estava ganhando para Jesus, e arrumamos uma clínica de recuperação para ele, mas a clínica ele só podia ir para a clínica no outro dia. Vamos supor, um dia de tarde, ele só podia ir para a clínica para o outro dia. Então, aonde ele ia dormir? Aí a gente naquela, cara, não, ele aceitou Jesus, ele é nosso irmão em Cristo. Se ele é nosso irmão em Cristo, a gente vai ter onde dormir, ele tem que ter também. Então, começamos. E nos irmãozinhos da Central. Nossa, Metodista Central sofreu, irmão. Metodista Central sofreu com a gente, viu? Ia com os irmãozinhos, pedindo dinheiro. Pra quê? Não, pra gente pagar um hotel pro irmão. Nosso irmão aí da igreja está precisando do hotel.
Aí os outros iam fazendo vaquinha, conseguia R$30, aqueles hotel ali na beira da Getúlio. Aí botamos no hotel, fizemos várias vezes, mas nesse dia botamos ele no hotel. Aí, na hora que eu tô saindo pra despedir do cara, tal, despedir, boa noite, ele, irmão, poxa, tem uma Bíblia pra me emprestar aí, não? Aí eu olhei, só tinha a minha. Meu irmão em Cristo, né, gente? Peguei a Bíblia, minha Bíblia toda personalizada, assim. Porque crente novo convertido não pensa em ter carro rebaixado. Pensa ter Bíblia personalizada, irmão. Dinheiro para carro eu não tinha, mas minha Bíblia era capa dura, de couro feito à mão, com meu nome, negócio... irmão, você tinha que ver, turbinada. Aí, peguei e dei a Bíblia para ele. Fui embora para casa, fiquei sem minha Bíblia aquela noite. Quando eu cheguei no outro dia de manhã para buscar ele lá, para levar para a clínica, aí o cara na porta. Não, saiu ontem mesmo, depois de 15 minutos que vocês saíram. Eu posso ir lá no quarto dele? Pensei, ele deixou minha Bíblia lá, né? Largou o evangelho, mas a minha Bíblia ele deixou. Cheguei lá, cadê a Bíblia, irmão? Nada, levou tudo, sumiu com a minha Bíblia. Irmão, fiquei virado, doido, falei, quero minha Bíblia, isso é uma afronta muito grande. Ninguém rouba o homem de Deus desse jeito, o capeta não vai roubar minha Bíblia. É muita humilhação, cara, é muita humilhação. E aí eu e o Zé, a gente conhecia, o Zé, o Samuel, meus amigos de evangelismo, a gente conhecia. Hoje ainda de vez em quando eu vejo, alguns me cumprimentam, e olha que isso tem 18 anos. Mas eu conhecia de sentar junto e comer, de passar horas de madrugada, os moradores de rua em cada ponto de Juiz de Fora. Tem de passar na rua e dizer, ô William, ô pastorzinho, ô não sei o que lá. Trocava ideia, comia, eu ia comer um lanche, sentava com um deles para comer junto. Então a gente tinha muita moral. Para mim chegar a ter moral com você, irmão, eu venho de baixo, viu? Tinha moral, tinha autoridade com eles, respeito. E aí, começamos a saga. Começamos a ir nos moradores de rua. Conhece fulano? Não, ele é novo aqui, não sei o que, mas eu sei o que você está falando. Então, pegou minha Bíblia. Rapaz, os caras ficavam doidos. Não, nós vamos pegar ele. Nós vamos pegar, vamos arregaçar ele no pau. Pegar a sua Bíblia. Aí eu, não, só quero a minha Bíblia, irmão. Não imputa esse pecado sobre mim, não. Só quero a minha Bíblia. Aí os caras, não, tá beleza. Mas assim, nós vamos dar uma castigadinha nele, não vamos machucar muito não. Mas poxa, aí é quebrar todas as regras. Roubar uma Bíblia, a gente rouba carro, a gente rouba velho no sinal, mas agora roubar uma Bíblia, não, nós temos ética aqui. A gente tem princípios. Os caras ficavam bravos, quebrou a última barreira que faltava para eles. Então, cara, rodamos Juiz de Fora, cara. Aí, depois começamos a ir nas bocas. Minha mãe não fazia ideia, minha mãe achando que a gente está na igreja. Está na igreja, está bem, está na igreja, não está aprontando, né? Está na igreja, está no culto das 5. Mas estava lá, subindo boca de fumo atrás de Bíblia. Aí ia, numa, noutra, não, quando passou uns 2 dias, o Zé traz a notícia. Achei! Deixou lá na boca do Santo Antônio. Aí eu falei, bora lá então. Aí subimos lá, tinha uma moça na porta. Aí descrevemos quem que era o cara. Como é que é o cara e tal. É assim, assado tal. Deixou uma bolsa aqui, tinha umas roupas, pegou um dinheiro e tinha uma Bíblia. Então moça, é a minha Bíblia. Tem como a senhora me entregar? Aí ela, não posso. Falei, como não pode? Está com o meu nome. Quase que eu tirei a identidade, olha aqui, ó. Ela, não, é porque a gente já pagou ele, você tem que pagar. Eu não me lembro se era 20 ou 30 reais. Ele pegou aqui exemplo, 20 de pedra, você tem que pagar. Irmão, eu não tinha R$1. Aí que a humilhação ficou pior ainda. Eu desci aquele morro lá, chutando lata, e falando, Deus, que vida de pregador do evangelho é essa? Que eu não tenho dinheiro para comprar nem minha Bíblia de volta. É muita humilhação, Deus. É muita humilhação que o diabo está fazendo comigo. Irmão, agora vocês estão rindo e eu estou rindo também. Eu era muito romântico, assim, performático, né? Eu chorei no dia, irmão. Chorei. Como assim? Porque eu já estava passando por tanta coisa que eu estava passando, ainda tinha que ficar sem minha Bíblia e comprar minha própria Bíblia de volta. Chorei. Aí cheguei triste lá na central. O meu líder do teatro na época, o Marcos, olhou para mim e falou, o que foi, cara, que você está triste? Eu falei, cara, o cara roubou minha Bíblia. Então, achei a Bíblia.
Só que agora eu não tenho R$20 para pegar minha Bíblia de volta, cara. Aí ele tirou do bolso também, não tinha quase nada, mas tinha 20. Pegou e me deu os 20. Busquei minha Bíblia. Comprei minha Bíblia de volta. Ainda levei uma Bíblia normal para a irmã. Levei, dá minha Bíblia aí. Dei os 20 conto, peguei minha Bíblia personalizada, deixei uma pretinha para ela. Mal sabia ela que ela ia precisar, irmão. No outro dia, a polícia bateu lá e levou todo mundo. Não roube Bíblia de homem de Deus. E aí ela levou a Bíblia que eu dei para ela, lá pro presídio lá. Mas o cara viveu isso tudo comigo, irmão. Viveu isso tudo. Botamos gente dentro da nossa casa, ali já estava aqui pastoreando a Batista. Ganhamos um cara para Jesus que morava nos fundos da igreja, no fundo da igreja, assim, tinha um muro, aí um buraco, o cara entrava ali dentro ali para dormir. Botava um paninho e ficava lá. Evangelizamos o cara aceitou Jesus, ficou uma semana indo na igreja. Aí todo final de culto ele pegava e ia pro buraco dele atrás da igreja. A mesma. É nosso irmão em Cristo. Como é que ele vai dormir num lugar diferente da gente? Não. Vamos levar ele para casa. Levamos o cara para casa, irmão. Deu certo. Uns 4 dias, uns 5 dias, ele ficou uma bênção, irmão. Orava com a gente, cantava louvor. Um dia nós chegamos em casa, tinha nada, irmão. Levou a bênção tudo, meu irmão. Levou tudo, o Zé ficou doido. Limpou nossa casa. Era essa vida que ele tinha comigo. E de repente o meu ministério começa a acontecer, as coisas vão. Eu vou tomando uma posição nesses holofotes humanos. E ele lá. Sempre com contentamento em Deus. E não é porque ele não tinha acesso, é porque ele tinha compreensão do lugar dele no reino de Deus. Porque acesso ele tinha, como nenhum outro tinha aqui. Mas ele preferiu agradar a Deus, ficar naquilo que Deus colocou ele, que era ser alguém dos bastidores, era ser alguém que cuidava de mim, que me ligava na segunda-feira, me mandava, no dia de segunda, que era dia de folga, e eu trabalhando, ele me ligava, cara, vai para casa. Você está cansado, você está com olheira, cara, você tem que parar. Brigava comigo, me chamava atenção, sorria comigo, chorava comigo, tinha intimidade comigo para brincar como ninguém aqui nessa igreja tem e dificilmente terá um dia. Tinha esse lugar, mas era um José. E José são homens chaves naquilo que Deus está fazendo. Abre a sua Bíblia comigo lá agora no texto. Mateus capítulo 1, verso 18 em diante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor dizendo: José, preste atenção nisso aqui, gente. Filho de... Não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está é gerado do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Então não a conheceu até que ela deu à luz a seu filho, o primogênito, e colocou-lhe o nome de Jesus. Até na nossa compreensão da história bíblica do nascimento de Jesus, José, que é na dinâmica do reino um protagonista, é colocado como coadjuvante. Eu quero que você entenda uma coisa. O Senhor não escolheu Maria só por causa de Maria. Você vai ler alguns 2 textos comigo aí que agora, que você vai entender que José era alguém
tão chave quanto Maria, ou mais, menos não. Era tão necessário quanto Maria, ou mais. Por quê? Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12. 2 Samuel 7, verso 12. E quando os teus dias se cumprirem, e tu dormires com os teus pais, prepararei a tua semente após ti, ao qual procederá das tuas entranhas, e estabelecerei o meu reino. Qual é a profecia messiânica que nós estamos lendo aqui? Que o Messias viria da casa de Davi. O Messias tem que ser da casa de Davi. E aí eu te faço uma pergunta: José e Maria, quem era descendente de Davi? José ou Maria? José. Então José ele foi tão escolhido quanto, tão necessário quanto, ou mais do que Maria. Porque ela não podia ser a escolhida se não tivesse José. A ideia que a gente tem quando o anjo visita José é que Deus está apagando o fogo, que Deus está com pena de José, que está pensando que é corno. Deus está dando um sonho para José, porque coitado, o coitadinho do José casou com a mulher agraciada que foi escolhida, a grande escolhida de Deus, e agora está pensando que é corno. Então Deus vai lá e visita José para dizer: acalma, menino, você não é corno não, é obra do Espírito Santo, a sua mulher não te traiu, pode seguir em paz. A ideia que nós temos é quase isso, se não isso. Como se José fosse um mero coadjuvante, podia ser qualquer um, não. Na história, José é tão protagonista quanto. Só não atende às expectativas humanas, mas atende e atendeu todas as expectativas de Deus. José, ele não só é da descendência da casa de Davi, como que de fato haveria outros descendentes da casa de Davi. Mas agora eu quero ver achar um que é descendente da casa de Davi e que aguenta o processo de humilhação e de coadjuvância de José. Alguém disposto com o coração tão em Deus a passar por tudo que ele vai passar para ficar nos holofotes, para nem na história ser facilmente lembrado. Olha o coração desse homem. Então Deus não escolheu, preste atenção no que eu vou dizer aqui, Deus não escolheu apenas o ventre de Maria, Deus escolheu o coração de José para gerar Jesus. Vou dizer de novo: Deus não escolheu apenas o ventre de Maria, Deus escolheu o coração de José para poder gerar Jesus, para poder proteger Jesus, para poder guardar Jesus. Ou você acha que as aventuras que vão começar a partir do nascimento de Jesus, fugir de Herodes, todo aquele processo, toda a humilhação em volta de Maria, ela poderia suportar sem a figura de um homem com um coração humilde em Deus para protegê-la, para guardá-la, para acreditar em algo que é fruto de uma palavra que ele recebeu de Deus? Maria, ela concebe dentro dela. José, ele tem que conceber aqui, ó. Maria sente, irmão. O Espírito Santo envolve ela. Uma coisa que é bem característica na hora de uma família gerar e gestar uma criança, é que a mãe, ela tem uma compreensão muito mais rápida que ela é mãe do que o pai. Não estou dizendo que é uma regra, deve ter alguns pais que despertam junto também, que despertam antes, mas a maioria dos casos, a mãe desperta para a maternidade primeiro que o pai para a paternidade. E é por uma questão fisiológica. A mãe, ela está vivendo tudo dentro. Tudo já é real. Eu, como pai, precisei, na do Tito, na da Eva, ficar dizendo para mim, ministrando para mim o tempo todo: você é pai, filho. Por quê? Porque dentro de mim
nada estava acontecendo. Só estava acontecendo na minha esposa. Então tudo aquilo era real para ela. Ela não precisou conceber aqui, ela já estava concebendo dentro. Não tinha quem provasse para Maria que ela não estava concebendo o Filho de Deus. Porque Maria sabe que não deitou com José, sabe que o anjo visitou ela e está crescendo algo dentro dela. Biologicamente tudo está sendo mudado dentro dela. Agora José recebeu a visita de Deus. Acredita nisso, tudo que você tem é uma palavra. Quem que é o grande da história, irmão? Quem que é o homem de fé da história? Olhar para sua esposa todos os dias e dizer: eu creio que foi Deus, eu creio que Deus está fazendo, e eu creio que isso é tão meu quanto dela. Eu creio que é tão responsabilidade minha quanto dela. Ainda que os holofotes estejam nela, Deus falou comigo que precisa de mim. Então eu vou trabalhar nos bastidores para que essa criança cresça protegida, para que essa palavra cresça e cumpra o seu propósito. Uau, meu irmão! Esse é o coração de quem concebe coisas no reino de Deus. Nós precisamos de homens como José, que estão dispostos a estar nesse lugar por uma chamada de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 1, verso 25. José recebe uma visitação de Deus. Já ensinei, repito sempre. Sempre que Deus vai fazer algo na terra, Ele vai comunicar, Ele vai convidar os seus amigos, os seus profetas, os seus filhos, para trabalharem junto com Ele. E José recebe essa visitação porque era um amigo de Deus. E eu te pergunto, quantas vezes Deus já visitou você e te falou acerca daquilo que Ele está fazendo nesse lugar? Quantas vezes você teve espírito de revelação, compreensão no seu coração de que você está dentro de algo que Deus está fazendo? E aí eu te pergunto, quanto você está envolvido nisso? Tanto quanto você pode? Ou você está dando só o que sobra? Você recebeu uma palavra de Deus, você viu o que Deus está fazendo aqui. E hoje, a verdade é que quem não trabalha se torna crítico, irmão. Quem não trabalha, vê problema em tudo quanto é lugar. Quem não está envolvido com as mãos naquilo que está sendo feito, quem não está se doando como deveria, tem tempo para ficar vendo o problema. E aí eu vou te dar uma dica para você que pensa assim: mas eu não me envolvo por causa disso, eu não me envolvo por causa daquilo, eu não me envolvo porque isso aqui poderia ser melhor. Toda denúncia que você consegue enxergar é um convite para você exercer seu ministério. Tudo aquilo que você vê que poderia ser melhor, que não está no lugar, é um convite de Deus para você. Arregaça as mangas. Se não está sendo feito, é que talvez era para você estar lá fazendo. Você viu, problema seu, irmão. As pessoas se tornariam menos críticas se elas entendessem que aquilo que elas denunciam, elas se tornam responsáveis para resolver. As pessoas iam criticar menos. Então, se você está vendo coisas aqui que poderia ser melhor, por que você não está envolvido nisso? Vamos aprender com José. José acreditou na igreja contra tudo e todos. Ele não tinha outra coisa senão um sonho, uma palavra de Deus. Isso tem que ser suficiente, irmão. Hoje as pessoas querem que a igreja convença elas de acreditar. Precisa ser suficiente o fato de que Deus acredita na igreja, irmão. Se Deus acredita na igreja, isso é suficiente para mim dar minha vida nessa causa. As pessoas hoje, elas querem que a igreja prove para elas que ela é necessária, que ela é real, que ela é poderosa, que ela pode fazer alguma coisa. Irmão, Deus acreditou nisso aqui. Se você é amigo de Deus, você vai acreditar naquilo que Deus acredita e vai pegar junto e vai fazer. Se Deus acreditou na igreja, é tudo que eu preciso, irmão. A igreja não está aqui para ficar me servindo o resto da minha vida, não.
Já que falei, a igreja não é um berçário, irmão. A igreja é um quartel. A igreja é um exército. E numa base militar, pessoas chegam feridas. Chegou ferido, vai ser curado, vai ser tratado. Agora, em algum momento, você tem que arregaçar suas mangas e achar o seu lugar no fronte de batalha. E começar a se envolver, para que você estenda a graça que você recebeu. Acreditar na igreja vai fazer você, por vezes, ficar exposto na sua reputação, ser ridicularizado. Porque alguns querem ser crente 007, porque só é crente quando convém. Quando as pessoas estão elogiando a igreja, falando bem da igreja, ele pula, eu sou cristão. Se as pessoas estão falando bem dessa igreja aqui, ele pula, eu faço parte, é a minha igreja. A minha camisa, ó, estava coberta aqui, mas é porque hoje eu estava com frio. Mas estava aqui, ó, a igreja, viu? Faço parte. Mas essa mesma pessoa, quando as pessoas estão ridicularizando o evangelho, ridicularizando a igreja, quando alguém está dizendo, pastor é tudo ladrão, ele se cala, finge que não é com ele. E é por isso que se mantém no anonimato, porque não quer viver a exposição. Mas se você é um José, meu irmão, você faz parte da missão. Se você faz parte da missão, você não vai ser aquele que mata o que não quer matar o leão, mas quer sair na foto. Você vai ser aquele que está junto para construir, para arregaçar as mangas, para viver todo o sacrifício necessário. Se eu acredito na obra de Cristo, por ela eu sofro, irmão. E ponto final. Eu me desgasto por aquilo que eu acredito. Eu dou minha vida por aquilo que eu amo. Sem reservas. A gente precisa que Deus levante mais homens aqui no nosso meio. Temos alguns. Mais mulheres com esse coração. Para que o trabalho seja menos árduo. Para aqueles que estão carregando por vezes a igreja como fundamento nas costas. Porque você não se levanta para ser um fundamento daquilo que Deus está fazendo. Mateus capítulo 1, verso 25. E não conheceu a sua esposa até que ela deu à luz. Irmão, o que a gente está descobrindo aqui? A gente está vendo aqui que José, ele abre mão dos prazeres que eram de direito dele, por amor à causa de Cristo. Ei, irmão, ele se casou, ele preparou um casamento, ele trabalhou por isso, ele juntou dinheiro para isso. É o sonho de um jovem. E agora ele abre mão de poder se deitar com a sua esposa só para não perverter a revelação. Porque se ela se deitasse com José, alguém poderia dizer, isso é obra de um homem. Ele abre mão dos seus prazeres, e o que está faltando hoje é gente disposta a abrir mão de prazeres pela causa de Cristo. Todo mundo quer ser aquele que pula na piscina, que fala, minha igreja tem a escolinha do Chelsea. Todo mundo quer bater palma na hora da conquista, e não é porque está só feliz não, é porque, eu faço parte disso. Você está disposto a abrir mão de prazeres lícitos? Ou você acha que eu e os pastores dessa casa não abrimos mão de coisas que não são lícitas, mas não nos convém porque tarda o nosso trabalho, porque prejudica o processo daquilo que nós estamos fazendo? Você acha que a minha casa, que é a casa dos sacerdotes aqui, os filhos não têm que abrir mão? Filhos dos diáconos, os que trabalham mais afinco aqui, que não são nem diácono, são bastidores mesmo, são voluntários, mas que estão sempre aqui, dando as suas vidas por aquilo que está sendo construído. Você acha que eles não abrem mão de prazeres? Você acha que ninguém aqui quer passar o domingo todo à toa? Você acha que as pessoas não gostam de ter os mesmos prazeres que você, irmão? Alguém está trabalhando para que você seja curado. Alguém está trabalhando pela sua família. Mas é para que você, após ser curado, pegue junto. Se levante para que a gente possa fazer por mais pessoas. Eu quero que você saia desse lugar, irmão, de um consumidor, e se torne um trabalhador naquilo que Deus está fazendo. E você pode fazer isso de muitas maneiras.
como nós vimos aqui, batendo no seu peito, falando: eu faço parte disso. Não só quando é momento de glória, aleluia, mas no momento de escárnio, de zombaria. Você pode ser alguém que está junto, obrigado. Você pode ser alguém que está junto, sem inclusive ser um obreiro voluntário. Mas todo o desafio da igreja você está lá. Quando a gente fala assim: ó, não precisa ser voluntário não, mas a gente vai varrer o quintal ali, a gente vai pintar a rua. Opa, eu já não consigo ser obreiro hoje porque a minha missão é outra, na igreja local lá com crachá, com escala. Então eu estou junto. É uma oportunidade que eu tenho de estar lá. Então eu vou chegar junto, em oração, financeiramente. 2 Timóteo capítulo 2, verso 10. Eu amo esse texto. 2 Timóteo capítulo 2, verso 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Aleluia. Timóteo e Paulo vão ter um discipulado que todo cristão deveria passar tempo tendo, lendo as cartas de Paulo para Timóteo e sendo discipulado por Paulo. Em outro momento ele vai dizer: Timóteo, não se distraia com as coisas dessa vida. Como bom soldado de Cristo, não se distraia com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha. Paulo está aqui dizendo para Timóteo: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Eu oro para que esse coração seja gerado em você, meu irmão. Que você tenha, e eu espero que aqueles que trabalham aqui não estejam sendo roubados pelo diabo, porque não estão nos holofotes, aí acham que estão trabalhando menos ou fazendo menos. Que vocês não estejam sendo roubados de momentos como hoje. Quando eu olho, e eu vi os meninos jogando basquete aqui, tem um jovem que vem aqui, acho que é o filho da Gisele, vem aqui vários dias durante a semana para jogar basquete. No momento eu fiz aquela quadra só para ele, porque só ele que está vindo. E nenhum dia eu olhei para aquela quadra e pensei: que desperdício de tempo e dor de cabeça, porque deu dor de cabeça para fazer, viu? Tá lá a quadra, toda vez que eu chego aqui, meio-dia, 1h, às vezes 3h da tarde, ele tá sozinho, com um fonezinho de ouvido, batendo a bolinha dele e jogando. Eu olho e falo: aleluia, ele está na igreja. Esse garoto podia estar em qualquer outro lugar. Eu fico olhando para ele, tem uma semente ali, cara. Daqui a pouco vai ter 20 ali jogando bola, jogando basquete. Eu olho e falo: valeu a pena, me dá uma alegria. Aí hoje eu vim aqui, estava tendo o aniversário do Elbert ali. Aí, meu irmão, um monte de gente, os pais, eu fico só assim, olhando, um monte de pai brincando com seus filhos, e os pais cuidando, brincando, as mulheres fofocando, orando, desculpa, orando. Os pais trabalhando com as crianças lá na piscina lá, uns afogando o filho, né, João? Afogando a criança, e eu olhando aquela cena: que coisa linda! Olha que coisa linda, os pais tudo brincando com seus filhos, as mulheres orando uma pelas outras ali. Coisa linda. Olha que trabalho que a gente fez. Valeu a pena. Valeu a pena. Me dá uma satisfação de ver que o sacrifício, o suor, o sangue derramado, o tempo investido, o dinheiro gasto, do meu amigo José e de cada um, é que está proporcionando aquilo ali. E eu espero que você que trabalha nessa igreja não esteja sendo roubado, porque a mesma sensação que eu tenho você deveria ter. Se você está dando a vida, que você deveria olhar e falar assim: meu Deus, que coisa linda que a gente está fazendo por Juiz de Fora. Que coisa linda que nós estamos fazendo por essas famílias. Essas pessoas podiam estar no domingo em qualquer lugar. Ontem aqui na comunhão, a criançada correndo, e eu fico olhando e fico vendo que está tudo crescendo na igreja, irmão. Quando eu orei por um lugar como esse aqui, eu queria que tivesse espaço para os meus filhos e os filhos de vocês. Nunca foi sobre os meus apenas, irmão. Sobre os filhos de vocês crescessem, podendo brincar na igreja. Falei isso aqui ontem. Quem aqui nasceu num lar cristão, levanta a mão. Cresceu indo na igreja. Quem desses que levantou a mão, a igreja tinha muito espaço
fica com a mão erguida. Tinha um bom espaço para você passar o dia na igreja, não era só o templo para culto, tinha espaço, levanta a mão. Olha um pouquinho de gente que foi com a mão levantada. Pode abaixar. Quem cresceu na igreja já construiu memórias únicas, né? Que eu não tive esse privilégio. Eu fico vendo, às vezes, os meninos que cresceram na igreja contar as historinhas deles, as musiquinhas que eles cantavam. Eu fico num recalque, irmão. Porque eu não vi isso, não experimentei isso. Que legal, as brincadeiras dentro da igreja, né? Os pecados deles, até os pecados deles eram diferentes. Era correr do diácono, beliscando eles. Aí eu olho e falo, que coisa linda, cresceu na igreja. Já é maravilhoso. Já é maravilhoso. Agora imagina esses aí, que a igreja tinha espaço. As memórias que eles têm jogando bola, arrancando a tampa do dedo, brincando, caindo na mão, até briga deles foi espiritual, porque foi dentro do pátio da igreja. Até as contendas foi mais elevada. Cresceram na igreja, brincando na igreja. Eu, quando me converti na igreja central de Juiz de Fora, que tinha espaço, um bom estacionamento, tinha amas, que era um acampamento. E o pouco tempo que eu tive, de novo convertido, que é aquele momento que você quase só desfruta, foram memórias únicas. E aí eu pensava, um dia, se eu for pastor, que Deus me livre, eu quero conseguir construir um lugar para as pessoas desfrutarem do pouquinho que eu estou desfrutando aqui. Eu ficava pensando, imagina se aqui tivesse uma quadra, imagina se aqui tivesse isso e aquilo, e hoje está aqui. Eu jamais poderia ter feito isso sozinho. Foi Josés, mulheres e homens com esse coração, que estão construindo isso. E a gente vai falar de tipos de José que não estão nem no dia a dia do crachá da igreja, das demandas, mas são tão necessários quanto, que estão construindo esse lugar, para que os nossos filhos criem memórias. Eu vejo os filhos dos pastores, muitos aqui, a nossa igreja é uma igreja, eu quero fazer inclusive alguns eventos no ano que vem, se Deus permitir, que estão no meu coração há alguns anos já, que Deus me ajude a fazer o ano que vem. Um deles é alguma coisa para filho de pastores. Tem muitos filhos de pastores na nossa igreja. Tem bastante filhos de pastores aqui. Muitos que foram feridos e machucados no contexto religioso. Feridos pela igreja, feridos pela ignorância dos seus pais, que os expuseram demais. Mas que hoje estão aqui porque viram um lugar de cura para eles. E aí eu fico pensando, os nossos filhos estão... A ideia que o meu filho tem de igreja não é aquela ideia de muitos filhos de pastores aqui que chegava em casa, o pai estava pé da vida, falando mal de igreja, brigando com o diácono, aquela confusão, aquela divisão dentro da igreja, um querendo engolir o outro, um querendo passar a perna no outro, aquela brigaiada de igreja carnal que vocês sabem como que é. Meu filho não tem esse relacionamento com esse tipo de igreja. O relacionamento com meu filho de igreja é o que ele estava me perguntando ontem. Ô pai, que eu falei para ele que ele podia, que ele aprendeu a pedir bênção, ele quer pedir bênção para todo mundo. Aí eu botei critérios. Falei, você pode pedir bênção para o pai, para a mãe, para os seus avós, para o pastor Cláudio. Aí eu falei, pode pedir para os pastores da igreja também. Aí agora ele fica perguntando quem é pastor. Aí ontem ele estava perguntando, o Galo é pastor? Aí eu falei, muita teologia para explicar para ele que aqui na igreja é ministro, é isso. Aí eu falei, pastor também. Aí ele perguntou, e de mulher? Quem que é? Eu falei, a Nara. Aí comecei a falar, pode falar isso aqui, essa aqui, sua mãe. Para ele ter esse relacionamento que ele tem, irmão, com a igreja. É brincar, é se divertir num lugar saudável. É isso que nós estamos dando para a próxima geração. Se nós estamos podendo fazer algo, tendo passado por tudo que nós passamos, imagina o que essa geração pura, trabalhada, guardada, vai poder viver sobre as nossas costas, irmão. É sobre isso, meu irmão. É sobre esse coração. É sobre a gente sentado aqui, jubilando já, numa cadeirinha e vendo eles na unção, ganhando o mundo, e a gente falando, uau, cara, a gente preparou isso para eles. É sobre isso, irmão. É sobre esse coração. Portanto tudo sofro por amor dos escolhidos. Esse é o coração de José. Portanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Irmão, eu estou dando a minha vida por isso aqui, irmão.
Eu estou dando a minha vida por isso aqui, por esse coração, para viver isso aqui. E não importa qual a sua posição no reino, você precisa ter o mesmo objetivo. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Tudo sofro. Sofro desgaste, sofro cansaço, sofro financeiramente. Estar no Evangelho não é só sobre receber, é muito mais sobre dar, irmão. Me lembro como se fosse hoje, no dia que eu decidi dar o meu primeiro carro. Deus não me pediu. Eu estava construindo uma mensagem sobre generosidade para pregar para a igreja, e eu descobri que eu precisava de uma semente para que a gente vivesse o tipo de igreja que eu queria viver. E eu sacrifiquei o meu carro naquele dia, por amor de vocês, para que hoje vocês estivessem desfrutando a igreja que nós estamos desfrutando, generosa, aonde todo supersídio, você fica impactado com as pessoas compartilhando as coisas. Fora de supersídio, é gente dando carro, é gente dando compra, é gente arrumando o carro um do outro, é um financiando as coisas um para o outro. Isso foi vivido com intencionalidade. Eu preparando a mensagem, eu falei: oi, a mensagem está linda, mas cadê a semente? A terra está aqui. Agora eu vou plantar uma semente daquilo que eu vou indicar para a igreja, o tipo de igreja para onde nós estamos indo. Peguei meu carro, virei para minha esposa e falei: vou dar o carro. Deus falou com você? Não, eu que estou falando com Deus. Deus não falou comigo. Eu que decidi falar para Deus e para a igreja aquilo que nós gostaríamos de viver. Então eu já sofri todo tipo de sofrimento. Não é sofrimento o tempo todo não, irmão. É bem menos do que nós merecíamos. É muita alegria, é muito leve viver a igreja nesse lugar. Mas não confunda a leveza que nós podemos desfrutar nesse lugar, as bênçãos, com o comodismo. Brinquei hoje, né? Fiz até um stories ali, que é o segundo dia. Sábado e domingo a gente estava na piscina. Aí eu fiz um stories: é muito difícil ser a igreja. Aí eu pensei assim: agora tem que fazer mais um. Não venha com essa ilusão, porque você vai se frustrar. Porque quanto tempo que nós estamos aqui para poder conseguir desfrutar da piscina? Alguns chegaram e já saltaram dentro da piscina. Glória a Deus, problema nenhum, o reino de Deus fala que é assim mesmo. Alguns chegam já na hora da colheita. Não tem problema, desde que você entenda que depois que você encheu o seu buchinho, comeu o fruto, não engula a semente. Plante de novo, para que daqui a anos outros possam chegar na mesma condição de só pular na piscina. Deu para você entender? Aleluia. Último texto para a gente terminar. João capítulo 19, verso 38. Outro José. João 19. O que me preocupa, irmão, é que é bem provável que aqueles que não precisam tanto do despertamento, do sacode dessa palavra, é os que vão pregá-la para si. E os que precisam despertar com uma palavra como essa, vão fingir que não é com eles. Mas isso é um cumprimento de algo espiritual. A Bíblia diz: aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. É isso que acontece quando numa palavra dessa, aqueles que não precisam, que a gente como pastor às vezes evita falar isso, que você já sabe que quem vai te procurar é quem já deu tudo. Você fica até constrangido. Quantas vezes eu já virei para esse irmão: não era para você vir dar mais. Tá ótimo, irmão. Você já está entregando tudo. Agora aqueles que nós gostaríamos que despertassem, vão para suas casas como se nada tivesse ouvido. Aquele que está limpo, limpe-se mais. E aqueles que está sujo, suje-se mais.
que essa palavra não se cumpra na sua vida, irmão. Que se você precisa de um despertamento, você viva ele hoje, em nome de Jesus. João 19, verso 38. E depois disso, aqui é outro José, tá, irmão? E depois disso, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos o deixou. Portanto, ele foi e tomou o corpo de Jesus. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele morre como um indigente. Na verdade, mais do que isso, né? Jesus, ele morre como um criminoso. E criminosos não têm direito legal a serem sepultados dentro de um sepulcro, enterrados. Eles ficam expostos para serem comidos por bicho. Seus ossos são quebrados e jogados num campo de indigentes. Só que a profecia bíblica dizia que nenhum osso de Jesus seria quebrado. A profecia dizia sobre o Messias: nenhum osso será quebrado e ele não será comido pelos animais. Só que isso iria acontecer se na hora certa, no momento certo, um José não despertasse. Mas a Bíblia diz que havia um homem que até ali estava como um discípulo secreto, com medo de se expor, como eu falei. Decidiu se despertar e disse: chega de dar menos do que aquilo que eu posso dar. Ele salta na frente e se expõe o que nunca se expôs a vida inteira, porque agora ele está com Pilatos, meu irmão. Era um homem de influência, porque senão jamais estaria ali falando com Pilatos. Era um homem de recurso financeiro, porque tinha um túmulo, e naqueles dias quem tinha um túmulo tinha dinheiro, ainda mais um túmulo como ele tinha. Era um homem de autoridade, que decide se posicionar e parar de se esconder, talvez atrás dos seus títulos, e entender que nada disso vale alguma coisa, se não é pela causa de Cristo. Paulo diz: tudo aquilo que sou, e ele faz todo um discurso da sua linhagem, né, do seu discipulado, aos pés do grande filósofo Gamaliel, todos os seus frutos de histórias ministeriais que ele viveu pela causa do Evangelho. Ele vai contando, né, que ele era fariseu, né, quanto à palavra fariseu, nascido numa boa tribo, e ele vai dizendo tudo aquilo que ele tem de condecoração, e no final ele diz: pela causa de Cristo eu considero tudo isso esterco. No bom português, isso mesmo que você pensou. Para mim, tudo isso comparado à causa de Cristo é nada. Só vale a pena alguma coisa se eu uso ela para o Evangelho, irmão. Se a minha posição que Deus me colocou não é para que outros alcancem a Cristo, para que outros sejam privilegiados pelo Evangelho, visitados pelo Senhor, se o dinheiro que eu tenho não é para que outros sejam alcançados, não financia a obra de Deus, não serve para outra coisa senão para cavar o seu túmulo para o inferno, senão para ser um adversário da sua salvação. Além de não estar trabalhando para que outros sejam salvos, está trabalhando contra o seu coração, porque aquilo que não está sob o senhorio de Jesus possivelmente pode se tornar o seu senhor. Aquilo que não está domesticado por Cristo possivelmente pode ganhar o seu coração. Então o lugar que Deus gerou você, porque a Bíblia diz: eu te constituí profeta quando você ainda estava no ventre da sua mãe. As posições que você está hoje, os lugares que você está, o título que você tem, os acessos que você tem, muitas dessas coisas Deus estabeleceu para você antes que você nascesse, mas para um objetivo: para estabelecer o reino de Deus, não para que você se perca com essas coisas. Está na hora de você, como José de Arimateia, saltar e se posicionar naquilo que você pode. Você não precisa preencher um formulário de voluntário, até porque não vai ter essa chamada agora no final do culto. Mas você precisa se posicionar com o seu coração naquilo que Deus está fazendo, e se perguntar: eu estou dando tanto quanto eu poderia dar? Numa casa de José, você não deveria ser Ananias e Safira, irmão. É muito perigoso, irmão, numa casa de José, você escolher ser Ananias e Safira. Qual o problema de Ananias e Safira? Não é que eles não deram tudo
é que eles disseram que estava dando e não estavam. E antes deles passou um homem, também chamado José, conhecido como Barnabé, que havia dado tudo, de verdade. E estabeleceu um padrão, estabeleceu um nível. E aí chega alguém, querendo viver a glória de José. É o alguém que eu disse que não quer matar o leão, mas quer sair na foto. Deus não pediu nada. Ou melhor, Deus não obrigou eles a fazerem nada. Mas eles viram José fazendo. Eu também vou fazer. Só que venderam as suas fazendas, suas posses, e ao invés de entregar tudo como estavam dizendo que estavam entregando, estavam retendo. Eu posso ser enganado pelo seu tamo junto. Eu posso acreditar no seu tamo junto. Mas Deus sabe se o teu tamo junto é real ou não. O quanto você poderia estar dando e o quanto você está retendo. Você não precisa nem falar tamo junto para mim, meu irmão. Você só precisa estar junto com o que Deus está fazendo no seu coração. Ou no mínimo, não ousar dizer que você faz parte do que Deus está fazendo, como talvez você está dizendo e não está fazendo parte. Deu para entender? Tudo bem, irmão, você não está pronto ainda, Bill, não estou pronto. Então não diga para você mesmo, para o Espírito Santo o que você está fazendo. Seja honesto, diga: eu não estou e eu gostaria de fazer, Deus, me ajuda. Eu não estou entregando como eu poderia entregar. Me ajuda, Espírito Santo. Tá ótimo, lindo. Só não minta para Deus, irmão. Numa casa onde pessoas estão entregando tudo pela sua família, não minta para Deus. Eu quero que você hoje questione no seu coração: eu posso fazer mais? Em todos os aspectos, irmão. Em todos os aspectos, se você quiser perguntar. Na minha vida de oração, você tem orado pelos pastores dessa casa? Você tem, às vezes, na sua semana, parado para orar pelos pastores da igreja? No mês, não levante a sua mão, não quero te constranger. No mês você ora pelos pastores da igreja? Financeiramente, você está comprometido com aquilo que Deus está fazendo? Você realmente não pode mesmo, quando a gente faz um mutirão aqui, uma atividade aberta a todos, se doar e trabalhar? Você não tem tempo mesmo para orar? Ou você não está fazendo porque está só consumindo? Eu quero que você saia desse lugar, irmão, porque você está perdendo um santo privilégio de participar daquilo que Deus está construindo. Se coloca de pé no seu lugar para a gente orar. Aleluia. Ah, Pai. Aleluia. Assim como Paulo disse para Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti. Eu oro, Senhor, desperta o seu dom, Senhor. Que Timóteos aqui sejam despertados a responder o Senhor nesse tempo. Que o Senhor consiga levantar hoje mais alguns trabalhadores. A seara é grande, todo mundo está vendo isso. Mas qualquer um que preste um pouco mais de atenção também vai ver que poucos são os trabalhadores. Levanta mais trabalhadores, Senhor. Levanta mais pessoas comprometidas com aquilo que o Senhor está fazendo. Encontra alguém aqui hoje, Pai, para separar para a obra do ministério. Não para ter um título pastoral, para carregar um crachá, mas alguém para se comprometer a se entregar, se preciso for, para sofrer desconfortos, para abrir mão pela causa de Cristo, para que outros sejam alcançados, para que outros sejam visitados, Senhor. Ah, Jesus. Se apenas alguns se levantarem hoje, Pai, vai ficar mais leve, ou nós vamos poder ir com mais velocidade.
nós vamos poder pegar mais peso. Aleluia. Aqueles que têm um coração de José, têm um coração de levita, irmão. O Senhor disse à tribo de Levi, aqueles que trabalhavam no serviço do templo, trabalhando com a presença e com a glória de Deus: eu sou a herança de vocês. Deus nos dá coisas, Deus nos abençoa, mas aqueles que têm um coração de José não se satisfazem de fato, plenamente, em outro lugar, senão em trabalhar com a presença. Nada nos paga melhor quando nós vemos alguém sendo alcançado pelo Senhor. Nada nos paga mais quando nós estamos em um culto aqui e a casa fica cheia da presença. Nada nos satisfaz mais quando nós vemos alguém quebrantado entregando a vida para Jesus. Nada nos alegra mais quando vemos nossos filhos, os filhos uns dos outros, sendo cheios do Espírito Santo. A nossa porção é o Senhor. O nosso pagamento é o Senhor, é a glória de Deus. Aleluia. Estamos dispostos a entregar, a perder, até ser roubado, o quanto for, para que a glória de Deus seja manifesta, para que recebamos o nosso pagamento. E o nosso pagamento é a presença, é agradar ao Senhor, aquele que nos alistou para a batalha. Aleluia, aleluia.